Muito bem, meu povo, estamos aqui em mais um vídeo na web. Então, hoje nós vamos falar no Te Liga Bico sobre um assunto que é muito discutido, muito comentado e causa muitas dúvidas, não só no concursando, como no próprio judiciário. Nós temos diversos casos tratando do assunto. Nós vamos falar hoje sobre tatuagem em concurso. Pode tatuagem em concurso? E se pode, que tipo de tatuagem pode? Esse é o assunto de hoje, assim que rodar a vinheta. Bom, para tratar desse assunto, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que nós temos o edital do concurso como uma espécie de norma reguladora do concurso. E isso é verdade, mas esse edital não está acima da lei, não está acima da Constituição. Então, a gente tem que prestar atenção em alguns princípios. É aí que a coisa vai embolar um pouco. Porque quando a gente fala em edital, nós teremos alguns editais, sobretudo da área de segurança, que serão editais que limitarão as tatuagens. Eles vão literalmente falar para você sobre como tem que ser a tatuagem. Por exemplo, eu tenho aqui um da Polícia Militar de São Paulo que diz assim, ó: os candidatos que ostentarem tatuagem serão submetidos à avaliação, sendo observado que a tatuagem não poderá atentar contra a moral, os bons costumes. Deverá ser de pequenas dimensões, sendo vedado cobrir regiões ou membros do corpo em sua totalidade e, em particular, região cervical, face, antebraço, mãos e pernas. Não poderá estar em regiões visíveis quando da utilização de uniforme de treinamento físico composto por uma camiseta branca, meia manga, calção azul royal, meias brancas, calçado esportivo preto, conforme previsão no regulamento de uniformes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Veja que nesse exemplo de edital, não são todos assim, isso é só um exemplo. Ele te contou o que ele espera, aquilo que ele não vai querer. Alguns editais não vão contar, mas aí você pode sair com a impressão errada desse vídeo achando, tá, então o que o edital disser é lei. Não, edital não é lei. Edital é uma regulamentação, uma norma administrativa. E aí a gente sabe que o ato administrativo, ele tem a natureza discricionária, ou seja, leva em consideração o mérito da administração de poder, decidir, a administração, ela tem um gap de decisão em algumas coisas, em alguns atos. Esses atos que não precisam seguir exatamente o que está na lei, que tem alguma variante de decisão, nós chamamos de atos discricionários, porque a administração pode decidir alguma coisa em relação a isso. E novamente, você pode ter a impressão, então a administração decide que não quer um cara com tatuagem, então assim será. Certo? Errado. Errado porque essa liberdade da administração não pode extrapolar os limites legais. E aí, quando a gente fala em limites legais, a gente não pode esquecer o princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade, que é o princípio que vai dizer, cara, todos os cidadãos brasileiros precisam ter um tratamento igual. Eu não posso discriminar um cidadão em relação ao outro em função de uma tatuagem. Mas é claro que a Constituição ela vai autorizar o legislador a estabelecer determinados requisitos, A Constituição ela autoriza que existam requisitos para admissão em cargo público. Por exemplo, eu vou colocar mulher para trabalhar na parte de revista, dos presídios femininos. Não vou colocar um homem. Por quê? Porque, graça, um cara revistando uma mulher. Entende? Então, beleza, eu posso exigir que seja mulher para o cargo de agente penitenciário? Posso, pode ser exigido.
Tem um edital bem curioso, se eu não me engano, para Gari de São Paulo, que exigiu que o Gari tivesse todos os dentes. E aí, e aí que esse edital caiu, né? Óbvio que o STF não aceitou isso. Né? Óbvio que teve uma ação, porque qual é a necessidade do Gari ter todos os dentes? Em que isso influencia o exercício da sua atividade? Não influencia em nada. Então esse edital, ele extrapolou aquilo que ele podia fazer, extrapolou os limites dele, compreende? Então esse é o limite, né? A gente pode pedir no edital tudo aquilo que está diretamente vinculado com o cargo, e se extrapolar, isso terá que ser repensado. A gente tem inclusive uma interpretação bem interessante, que eu acho que nos traz foi uma interpretação da 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Foi uma interpretação do juiz federal Ávio Mozart José Ferraz de Novaes. Ele nos trouxe o seguinte pensamento. Estava analisando aqui um mandado de segurança de um candidato que havia passado no concurso para as Forças Armadas, para a Aeronáutica, e havia sido reprovado por ter uma tatuagem, 2 inclusive, uma, se eu não me engano, era de um lobo e a outra era do Cruzeiro. E aí ele trouxe o seguinte pensamento. Ele diz o seguinte: as tatuagens do candidato não afetam, e aí talvez a gente possa se guiar por esses pensamentos dele, quando a gente pensar, puta, minha tatuagem vai afetar ou não vai? Não afetam a honra pessoal do candidato. Então isso é um primeiro quesito. A tatuagem não afetar a sua honra pessoal, né? Por exemplo, você colocar uma genitália desenhada na sua testa, entendeu? Isso aí afeta a sua honra pessoal. Afeta. Sim, né, cara? Todo mundo vai tirar onda da sua cara. Sim. Eu quero respeito. Tatuei uma genitália na minha cara. O que eu vou fazer por você, bicho? Vão tirar onda da sua cara mesmo, porque é assim a vida, entendeu? Outra. O pundonor militar. O que é o pundonor militar? E o decoro exigido aos integrantes das Forças Armadas. O pundonor é a honra, né? Aquilo que se é ferido, você entra em desonra. Então, não pode ter, digamos, tem uma tatuagem, vamos lá, sei lá, uma tatuagem de uma figura sadomasoquista e o militar é o masoquista, entendeu? Ou mesmo sendo sádico. Isso, digamos que você tem essa tatuagem no seu corpo. Isso ofende a honra das Forças Armadas. Então ele fala, esse candidato não tem uma tatuagem que afeta a sua honra e nem a honra das Forças Armadas. Considerando que as mesmas não representam aqui um terceiro quesito, ideologia terrorista ou extremista contrária a instituições democráticas. Então, achamos 3 premissas, né? Que não ofenda a honra pessoal, que não ofenda a honra militar, né? O pundonor militar, que não tem ideologia terrorista ou extremista contrária à instituição, ou mesmo que pregue a violência ou a criminalidade, que não pregue a discriminação ou o preconceito de raça, de credo, de sexo ou de origem. Ideias ou atos libidinosos também, né? Se tem uma tatuagem de alguém ali num ato sexual, num coito. A ideia ou atos ofensivos das Forças Armadas, né? Também, no caso desse candidato, não prejudicam padrões de apresentação pessoal quando no uso de uniforme estabelecido por regulamento do Comando da Aeronáutica, incluindo aqueles previstos para a prática de educação física. Então, ele ainda conclui que assim, as tatuagens analisadas sob o prisma estético não podem ser inseridas no rol de critérios de inaptidão, pois o simples fato de possuir uma tatuagem não tem nenhuma correlação com a capacidade de uma pessoa de ocupar um cargo. Eu acho que foi muito lúcido esse relator. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ler mais sobre esse caso em questão. Ele foi muito lúcido, eu acho,
sobretudo nessa última colocação dele, né? Então, aqui não quer dizer que se você tem uma tatuagem que se enquadre em alguma coisa dessa aqui, você não poderá ser aceito. Quer dizer que isso é uma boa guia de reflexão para você, né? No caso, com certeza, tem alguns símbolos do crime, né? Por exemplo, a tatuagem da figura do palhaço é uma tatuagem que, no meio da criminalidade, representa o que mata policiais. Não me pergunte por quê. Eu não faço nem ideia. Mas, então, quer dizer, eu imagino que uma pessoa que tenha essa tatuagem não será aceita, terá dificuldades de ser aceita num concurso de segurança, né? E nos demais concursos? Bom, nos demais concursos nós teremos que ficar atentos ao edital, mas eu acho que algumas dessas premissas também são bem válidas de serem analisadas, porque digamos que estejamos falando de um cargo para você atender pessoas, né? Um técnico do INSS, um escriturário bancário. Aí você tem a tatuagem, sei lá, cara, de um coito na bochecha, né? O que é um coito? É uma relação sexual na bochecha, cara. Você tem um pinto na testa. Pô, sabe? Não vai funcionar bem isso, entendeu? Você está lidando com pessoas ali. Então, isso pode ofender a sua honra, pode vincular o pudor da instituição, né? E aí, eu acho que uma grande... a cuidar também essa coisa. Acho que se você tem tatuagem em antebraço, mão, pescoço, rosto, é aí que você tem que ter algum tipo de reflexão e pensar e cuidar no concurso. Agora, o que é bem possível que aconteça é que você, se tiver uma tatuagem, rosto, pescoço, antebraço e mãos, que você tenha que acabar num concurso de união para união, que você tenha que se desenrolar em algum tipo de mandado de segurança para garantir a sua vaga. Há uma possibilidade grande de o exame médico te barrar. Pode ser que não? Pode, mas pode ser que sim. Sobretudo se for tatuagem fechada, com o antebraço fechado, mão fechada, né? Um detalhezinho no antebraço é uma coisa. Um detalhezinho na mão, no dedo é uma coisa. A mão fechada, o antebraço fechado, uma mensagem nos dedos, né? Aquela coisa que tem gente que tatua lágrima no rosto, âncora no rosto, sabe? Aí já começa a complicar para esse tipo para a relação do concurso público, né? Para o cargo público. Então, beleza, espero que isso tenha te ajudado um pouco, né? Acho que ficou bem resumido. Coloquei para você um pouco sobre a base da Constituição, princípio de autonomia, somos todos iguais, mas a Constituição diz, cara, você pode pedir alguma coisa, para a administração pode pedir algo que tenha a ver com o cargo, né? Então, a Constituição, ao mesmo tempo que ela diz que todos somos iguais, ela dá a possibilidade da administração poder decidir sobre, né? Ela tem um gap de decisão ali para os requisitos, os atributos de quem ela quer contratar. Todavia, essa decisão não pode extrapolar limites, tem que ser alguma coisa vinculada realmente com o cargo. E aí, essa listinha que eu li para você, ela é bem legal para você nortear, assim, já ter uma ideia, putz, vou ter problema ou não vou ter problema. E sobretudo para a área de segurança. Para as demais áreas, é bem provável que isso seja mais tranquilo, sobretudo se não for da União. A União é bem possível que seja um pouco mais difícil, você tenha que entrar com mandado de segurança e aí tenha que recorrer, né, para que você possa garantir a sua vaga. Porque isso é algo que vai acontecer, se você for barrado, vai ser no exame médico. Beleza, povo? Espero que tenha ajudado. Não te esquece de te inscrever no canal, de dar o joinha, de compartilhar esse vídeo, porque eu sei que muita gente, de repente, na sua timeline, na sua turma de cursinho, tem essa mesma dúvida. Então
Então compartilha esse vídeo, dá um joinha. Se ficou com dúvida, coloca aqui embaixo. Não se esquece de curtir no facebook.com/dandoaletra. Vamos entrar com uma revisão bem legal do Banco do Brasil na próxima semana e terão aulas especiais do INSS, vai ter simulado, vai ter muita coisa, então fica ligado porque os vídeos agora são diários, ou quase diários, mas é meio que sim, tá? A gente se fala, um grande abraço e até a próxima.